E começando a revisão do capítulo 29 de Boruto TBV, o capítulo tem início com o restante da cena que foi cortada no capítulo 25, em que o Boruto faz um trato com o Momoshiki, onde o Momoshiki percebe que o Boruto está falando a verdade sobre ceder o seu corpo, uma vez que os pensamentos deles estão ligados e transparecem completamente um ao outro, portanto não existia nenhum segredo entre eles. Momoshiki sabia que os sentimentos do Boruto eram verdadeiros, da mesma forma que o Boruto também entendia os sentimentos do Momoshiki de não ter nenhuma esperança no futuro e querer desaparecer. Porém, se a liberdade estivesse ao seu alcance, a história seria outra. Portanto, as Hitoshinjus seriam um inimigo em comum para ambos. Mas o Momoshiki também percebe que após eliminar as Hitoshinjus, a intenção do Boruto era que o Kawaki o matasse e apenas diz que isso não iria acontecer. Após obter a liberdade, o Kawaki seria o primeiro quem lhe daria um fim. E por fim, o Momoshiki decide cooperar com o Boruto, permitindo que ele use o Karma ou o que for o quanto quiser para eliminar os seus inimigos em comum. Voltando para a luta contra o Mamushi, o Boruto simplesmente elimina todos os Mamushis na frente dele com facilidade, ao mesmo tempo que também impede que eles se multipliquem. Logo em seguida, o Shikamaru informa que há mais 3 deles 2 becos à frente de onde o Boruto estava. Sendo assim, ele usa o Byakugan pela primeira vez em TBV e usando uma combinação entre Byakugan para enxergar os Mamushis através das paredes, o estilo Uchiha de Shurikens para atingir um dos Mamushis a longa distância e o Hiraishin para se teleportar até ele, elimina todos de uma vez só numa sequência épica. Ao mesmo tempo, o Inojin percebe que os Mamushis estão se espalhando por vários setores, incluindo o setor D, onde o time 10 e a Himawari estavam. Sendo assim, o Boruto é designado para esse setor e parte logo em seguida. Enquanto isso, em outro lugar, alguns Mamushis começam a perceber que os seus números estão sendo reduzidos de uma vez só, mas continuam focados na busca pela Eida. Até que um deles é atingido pelas estacas do Kawaki, que estava voando acima desses Mamushis, dando início à eliminação deles. Nisso, os Mamushis também mostram ter a habilidade de voar e partem para cima do Kawaki, mas o Kawaki consegue eliminar todos com facilidade, até mesmo usando mais uma vez um combo de suas habilidades e o bastão que ele invoca. Em seguida, mais Mamushis começam a perceber que há algo estranho, que Konoha sabia exatamente os movimentos deles, apesar deles estarem apagando seus chakras. Mas isso não importava desde que eles aumentassem os seus números e decidem se espalhar ainda mais. A estratégia deles era basicamente se expor aos olhares da multidão. Ao mesmo tempo que o interrogatório com o Mitsuki continua, onde o Kobo questiona o Mitsuki sobre as algemas. Toda a investigação feita levava à conclusão de que o Mitsuki destravou as algemas. Porém, a pergunta era, como alguém sem autoridade como ele tomou conhecimento do código de destravamento das algemas? Alguém passou essa informação a ele. O Konohamaru, ouvindo isso, sabendo que apenas 3 pessoas sabiam do código, ele, Ibiki e o Shikamaru, conclui que se o Mitsuki admitir o crime será apenas uma questão de tempo até descobrirem sobre o envolvimento do Shikamaru. Sendo assim, Konohamaru decide voltar à sala de interrogatório com a desculpa de que esqueceu de contar uma coisa ao Kobo. Ao mesmo tempo, Sai recebe uma mensagem relatando o avistamento de uma Hitoshinju e do Boruto. O Sai contacta o Shikamaru, que nesse momento estava organizando toda a operação contra o Mamushi em paralelo, informando sobre a situação. E o Shikamaru aproveita a situação para tentar livrar o Mitsuki do interrogatório, dizendo que caso ocorresse algum evento inesperado, ele deveria ser libertado. Era uma ordem dele como Hokage, independente se o Kobo iria gostar disso ou não. Voltando à situação na vila, os Mamushis começam a se espalhar ao mesmo tempo que também chamam a atenção da população civil perguntando sobre a Eida. Eles tinham se multiplicado num total de aproximadamente 50 ou mais. Eles estavam se espalhando mais rápido do que conseguiam eliminar, sendo assim uma pequena mudança nos planos. O Boruto iria se juntar ao time 10, ao mesmo tempo que o time 10 também acaba tendo que agir por conta própria, escutando os gritos de algumas pessoas. Voltando ao interrogatório, Konohamaru entra na sala interrompendo o Kobo, dando a desculpa de que esqueceu de configurar o código de desbloqueio. Era como se as algemas não tivessem sido trancadas, portanto não seria estranho se tivesse soltado com o impacto. Ao mesmo tempo, ele e o Mitsuki têm uma conversa pelo Shintenshin, onde Konohamaru conta que já sabe de tudo em volta da fuga do Boruto e que se a verdade viesse à tona, no pior dos casos não seria surpresa se o Shikamaru perdesse o seu posto de Hokage. Por enquanto, eles não podiam permitir que isso viesse à tona, pois Konoha precisava do Shikamaru. Porém, o Kobo era muito astuto e consegue ver através dessa mentira do Konohamaru, logo em seguida convocando o Shikamaru para o interrogatório. E chegando ao final do capítulo, o Mamushi estava chamando o máximo de atenção possível. Parece que ele estava tentando usar isso para achar a Eida entre os curiosos com mais facilidade. Até que de repente um deles leva um chute da Himawari usando o poder da Kurama, e o time 10 também entra no meio usando o trabalho em equipe. O Shikadai usa um novo jutsu chamado Kageyami Kageshibari, que significa algo como Kageshibari rede de laço, que diferente de um Kageshibari comum não só prende como também puxa o alvo até ele, e nisso a Chocho aproveita para finalizar e esmagar os Mamushis. Na última página, no esconderijo, Inojin parece contente que tudo esteja dando certo, porém o Koji parece estranhamente incomodado e calado como se soubesse que algo vai acontecer. E assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais,
Por esse ter sido um capítulo mais visual, focado em ação, não tenho muito o que comentar ou extrair. Em geral, foi um bom começo para o volume 8 e essa luta contra o Mamushi em si. O início do capítulo mostrando esse restante da conversa entre Boruto e Momoshiki no capítulo 25 ajudou a esclarecer e confirmar algumas coisas que eu já esperava sobre as intenções do Boruto e qual a sua contramedida contra o Momoshiki depois de derrotar o Jura e dar o seu corpo a ele, deixar que o Kawaki lide com o Momoshiki, que era óbvio. Desde NNG, o Boruto tá o tempo todo colocando a vida em risco. Como ele mesmo fala pro Momoshiki, talvez ele também não veja futuro para si mesmo. Tiraram a sua identidade, sua família, seus amigos, seu futuro, seu sonho de se tornar o Sasokage. Ele, de certa forma, perdeu o propósito como o Momoshiki perdeu dele. E apesar da sua relutância em ceder à angústia e desespero, ele pode estar tão profundamente deprimido e sem esperança quanto o Momoshiki. No capítulo 80 de NNG, mesmo que o Boruto não demonstrasse, ele já dava a entender que ele estava arrasado. Ele até disse que sentia insegurança e solidão que o Kawaki sentiu a vida toda. Nesse momento, essa pode ser a razão pela qual ele não se importa com a própria vida, se vendo apenas como uma arma descartável. Isso até me lembra uma suposição que eu fiz anos atrás de que o que define a compatibilidade de um receptáculo seria as similaridades com o Otsutsuki, passado, personalidade, etc. Talvez o Momoshiki e o Boruto sejam mais parecidos do que muita gente imagina. Mas, por mais que o Boruto esteja disposto a morrer por um bem maior e o autossacrifício seja um dos temas centrais do personagem, eu não vejo ele morrendo no final por 3 motivos muito simples. Primeiro, isso aqui é um Battle Shonen básico e genérico com uma mensagem otimista. Raramente protagonistas morrem nesses mangás, tanto que eu não consigo lembrar da última vez que eu vi isso acontecendo, fora alguns Battle Shonens mais fora da curva ou Battle Shonens que simplesmente foram cancelados e tiveram que ter um final rápido e objetivo. Se estão martelando tanto nessa ideia do Boruto se sacrificar é porque em algum momento lá no futuro vai ter alguma esperança para ele, uma luz no fim do túnel. Alguém vai mostrar a ele que há outro caminho. É meio contraintuitivo você ter um protagonista de Battle Shonen, uma obra voltada para adolescentes, que busca a morte e a autodestruição até o final. Que mensagem o autor quer passar com isso? Nem em Undead Unlucky, onde os heróis tinham essa premissa inicialmente, terminou em desgraça. Nunca esqueçam que vocês estão lendo no final do dia, certo? Não tenho expectativas exageradas em cima disso. Segundo, que no Flash Forward o Kawaki quer mandar o Boruto para o mesmo lugar que o Naruto. Ou seja, ou o Boruto se livrou do Momoshiki, ou eles se tornaram amigos, fazendo com que o Momoshiki não seja mais visto como uma ameaça do ponto de vista do Kawaki, tirando qualquer razão para o Boruto se sacrificar. Agora que eles estão trabalhando juntos e os pensamentos deles estão conectados, onde não podem esconder nada um do outro, eu não duvido que no decorrer dos próximos arcos, o próprio Momoshiki comece a ser humanizado, compartilhando seus sentimentos com o Boruto e mudando seu modo de pensar ao experimentar os sentimentos humanos de proteção, coragem e, por que não, amor. O Boruto vai mudar o Momoshiki silenciosamente só por ser quem ele é. E caso aconteça de um receptáculo ser alguém com similaridades com o Otsutsuki, como eu citei, talvez no meio disso tudo o Momoshiki vai começar a se ver no Boruto e lembrar de quem ele já foi um dia? Enfim, só a forma como eles se tratam nessa conversa com uma certa camaradagem já pode ser o início de uma futura amizade e reforça muito essa noção. E terceiro, um ponto muito importante que muita gente esquece, o Boruto precisa se tornar o Sasokage da Sarada, o braço direito dela, aquele que vai protegê-la, e essa é uma promessa que ele fez a ela. Mesmo que o cenário em que o Boruto dá o seu corpo ao Momoshiki aconteça, a Sarada não vai deixar o Boruto se sacrificar assim. Ela ama ele, ela vai salvar o Boruto de si mesmo e fazê-lo lembrar de seu sonho, de sua promessa, e enxergar que, assim como ele quer salvar o Kawaki, as pessoas ao redor dele querem salvá-lo também, e que ele só está agindo de forma egoísta, tratando a si mesmo como uma arma descartável. E não só isso, outro ponto que me chamou muito a atenção é que o Momoshiki aparentemente se garante contra o Kawaki, ou pelo menos é isso que ele acha. Mesmo que em teoria o Momoshiki em si seja mais fraco que o Ishiki, acredito que fazendo uso de todo o treinamento, jutsus e potencial que o Boruto alcançou durante esses anos, eles podem acabar se igualando no final das contas. O confronto contra os Mamushis, na prática, foi um grande show-off, servindo mais para exaltar o Boruto usando as habilidades do Momoshiki e o Karma, mas eu devo dizer que a arte desse capítulo foi excelente para os padrões do Ikemoto. E mais uma vez eu destaco aqui que desde a luta contra o Jura houve uma evidente mudança tanto no traço, em que vários personagens parecem estar ligeiramente diferentes e mais consistentes em relação ao que eram lá pelo final de NNG e o capítulo 10 de TBV,
quanto à identidade visual das lutas, que agora parecem muito mais lutas de Naruto do que lutas de Dragon Ball, que foram a principal inspiração do Ikemoto. Isso fica especialmente evidente com o Boruto enfrentando o Mamute. A forma como os painéis dele finalizando cada um deles foram organizados de forma muito diferente do que normalmente vemos nas lutas de Boruto. A coreografia de combate desse pequeno confronto contra o Mamute, tanto por parte do Boruto quanto por parte do Kawaki, não perdem em nada para a luta contra o Jura. O Boruto usando esse combo com o Byakugan do Momoshiki, o estilo de Shuriken dos Uchihas e o Hiraishin foi um grande ponto alto desse capítulo. Foi um movimento simples, mas que ao mesmo tempo mostra o nível insano da inteligência do Boruto em batalha. Apesar do karma estar ativo, o Boruto ainda está usando as suas habilidades ninjas e cada uma delas são úteis. Essa foi uma forma de se aproximar sorrateiramente de seu oponente em um ataque surpresa, mostrando que o autor não esqueceu das habilidades mais simples e básicas do mundo de Naruto, e que elas ainda podem sim ser úteis contra inimigos muito poderosos. Às vezes, uma combinação e uso inteligente de habilidades simples pode ser algo mais quebrado do que habilidades chamativas e superpoderosas em teoria. Um tapa na cara de quem diz que isso virou um Dragon Ball ou que não é mais sobre ninjas. Essa franquia nunca teve tantas lutas que carregam a essência das lutas do Naruto clássico e início do Shippuden com o uso de habilidades simples de maneira inteligente e estratégica quanto o Boruto TBV desde o início. Olhem só esse capítulo, olhem só o que o Boruto fez. Não existe um ninja mais ninja do que o Boruto nessa franquia. Quanto a esse Byakugan que gerou muita polêmica no fandom porque muitos esperavam que fosse o Jogan, eu acho que eu não preciso repetir o que eu já disse em várias revisões no passado e venho dizendo há muitos anos, né? Pra mim, o Jogan tá no mesmo patamar de coisas como o restante da nova geração, Dippa, Olga, Urashiki, jutsus que a Sarada copiou da Buntan, etc. Não adianta vir aqui com o argumento de que mas ainda não é o momento do Jogan aparecer, que será um power-up final, ou argumento baseado em detalhes como o tamanho do olho, que pode muito bem mudar, visto que o design do Boruto no Flash Forward foi um trabalho apressado. Mas o olho da Hinata se manteve consistente, o Byakugan grande e tudo mais, porque o olho da Hinata já é daquele jeito. O Boruto com o Byakugan é inédito. Talvez a noção do Ikemoto naquela época era que o Byakugan do Boruto tinha que ter o mesmo tamanho do olho normal, os olhos tinham que ser consistentes, até porque é assim com a Himawari também. O olho da Himawari tem o mesmo tamanho do Byakugan dela. Antes do mangá ser lançado, só a Sarada teve uns 3 designs diferentes em conteúdos promocionais, e mesmo o design do Kawaki na capa do capítulo 1 teve mudanças. Por exemplo, a tatuagem do Algarismo 9 no rosto dele, que não é um detalhe simples e pequeno, é um símbolo da cara. Dá pra ver que muita coisa ainda não estava definida no começo do mangá em questão de design. E é engraçado que quando a galera usa a representação abstrata do Deus Único para defender o Jogan, porque há vários olhos em volta dele que parecem Byakugans com escleras pretas, inclusive algo que o anime já descartou completamente, não são Jogans na representação vista no anime, não existe esse argumento de tamanho do olho. Olha, vamos ser realistas aqui, entre eu e vocês, entre eu e vocês que acham que o Jogan ainda vai aparecer neste mangá. A Sumire e o Raiton Shiden talvez tenham sido as poucas coisas de anime novel reaproveitadas no mangá. Não é um, não é dois, não é 3 elementos, personagens e conceitos exclusivos dessas mídias e que nunca vimos em 10 anos de publicação no mangá. Sendo que no caso da Sumire, todo o conceito em volta dela ser uma ninja guerreira e habilidades como a invocação do Nue continuam restritas a anime, novel e menções vagas. E não foi por falta de momento para ela mostrar. Se ela é uma guerreira realmente, se ela é foda, se ela tem algo como Nue, por que ela não usou na luta contra o Hidari? Por que ela não está envolvida agora diretamente nessa luta fazendo alguma coisa no campo de batalha? Não, ela continua sendo a doce e inofensiva cientista introduzida no capítulo 18 de NNG. E algo me diz que ela vai continuar sendo isso até o final da obra. Especialmente se o material que ela colocou na espada não tiver absolutamente nada a ver com Nue. Eu já falei isso quando o Boruto começou e eu comecei a perceber que a nova geração não estava aparecendo. O Ikemoto aparentemente está tentando se afastar de qualquer elemento exclusivo de anime novel no mangá, até para não confundir os leitores, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Porque seria muito repentino só introduzir isso tudo no mangá e pronto, sem contexto nenhum e foda-se. Tipo, você quer saber por que aconteceu tal coisa? Veja o anime. O Jogan apareceu, pronto, veja o anime.
A Sumire usou o Nue, pá, pronto, veja o anime. É muito merda isso, cara. Não tem por que fazer isso, nem Dragon Ball Super faz isso, pô. Até pra introduzir o Broly e o Freeza, eles pelo menos deram um contexto. Deram um contextozinho ali em algumas páginas, aconteceu tal coisa entre esse momento e esse momento. Em Boruto a gente não tem isso. Não tem 5 páginas dizendo que, olha, aconteceu tal coisa em determinado momento da história. Boruto despertou esse olho aqui misterioso e a Sumire fez isso e aquilo. Não tem, velho. É preferível que esses elementos não apareçam no mangá, nem sejam citados, ou se forem citados só em extra de volume, mas não na história em si, do que aparecer de qualquer jeito, de sopetão, pá, toma aí, e se você quer ver o contexto, se vira, veja o anime. Sem falar que muita coisa em Boruto parece ser deixada em aberto deliberadamente para o anime expandir. Há vários anos já se fala na noção de que o mangá ele meio que serve como uma base para o anime, ele é um esqueleto do anime. Ele só se foca nos pontos principais da história de Boruto. Os detalhes e pormenores ficam pro anime. Apesar de que ao mesmo tempo também se tratam de 2 continuidades diferentes que seguem por caminhos diferentes para chegar ao mesmo resultado. Por isso que existem tantas diferenças entre anime e mangá, mesmo que até certo ponto eles se complementem. Então é meio que juntar o útil ao agradável. Certos elementos e personagens podem existir única e exclusivamente para expandir o conteúdo do anime e também dessas lacunas que o mangá deixa. E o Jogan pode ser um deles. Simples assim. Provavelmente feito para um plot que estende o anime nos moldes do arco da atuação da Cara, ou mesmo uma espécie de The Last de Boruto para encerrar a história que ainda veremos no futuro, talvez envolvendo Toneri e os Otsutsuki ainda existindo como clã. Eu deixo bem claro aqui. Muita coisa em Databook e guia do filme, e também se a gente levar em consideração toda a história do The Last, dá a entender que o clã, na continuidade do mangá, foi extinto. Ao contrário do anime, onde, pelo que Urashiki disse ao Toneri, ele segue um comando superior. Então, pelo menos na continuidade do anime, o clã ainda existe. E eu acredito que todo esse plot envolvendo Jogan, Toneri e o clã Otsutsuki ainda existindo, está interligado. E curiosamente, todos são elementos que até agora só vimos em outras mídias fora o mangá. E eu não acho que isso seja coincidência. Com sorte, o Jogan deve receber alguma menção vaga em extra de volume ou mangá derivado tipo Konoha Shinden. Só pra dizer que, tecnicamente, o Jogan faz parte da continuidade do mangá, até porque o mangá faz parte da cronologia das novels. Em teoria, o Jogan existe na continuidade do mangá. Só que no mangá de Boruto em si, a gente nunca verá ele na prática, assim como nunca veremos, muito provavelmente, Namida, Wasabi, Denki, Iwabe, Olga, Jipa, todo o resto que até agora está apenas em anime, novel ou mangás mais secundários, certo? São elementos do anime e de novel provavelmente feitos para expandir a história, certo? Tá mais do que na hora de colocar o pé no chão e aceitar certas coisas. Até o fandom japonês já tá largando o Jogan. E por que precisamos de um Jogan quando temos um Byakugan especial? No momento eu tô mais curioso para saber como Boruto vai usar essa habilidade de ver o destino do Byakugan do Momoshiki, porque isso pode ser muito útil nessa situação com o Koji, pois mesmo que ele não tenha uma visão abrangente como as 10 direções do Koji, se limitando apenas a ver fragmentos do destino de alguém, isso já pode ser o suficiente para ele se preparar em certas situações ou ter no mínimo uma ideia do que vai acontecer se alguém acabar morrendo ou algo parecido. Mas enfim, eu conheço vocês, eu conheço muito bem o fandom que eu faço parte. Eu sei que isso aqui muito provavelmente vai acabar como foi com a volta da Kurama, com vocês se decepcionando e depois chorando, culpando o autor por expectativas que vocês mesmos colocam na cabeça. Sabe por quê? Porque vocês vivem de expectativas, vocês vivem do que vocês colocam na cabeça, da realidade que vocês criam em suas cabeças e não da realidade que o mangá esfrega na cara de vocês, certo? Vamos ser realistas. Provavelmente, no final, não vai ter Jogan, e o power-up final do Boruto vai ser algo muito mais próximo daquela ilustração do volume 1, onde o Boruto tá com 2 Byakugans e um modo chakra, do que qualquer outra coisa, certo? E que vocês estão agora ignorando porque sim, colocando na cabeça que não, o Ikemoto mudou de ideia, transferiu esse conceito para Himawari, sendo que não tem nenhuma prova disso, cara.
É nessa brincadeira que vocês quebram a cara. Bom, de resto, eu sei que talvez muitos não tenham gostado do Mamute servindo como bucha de canhão nesse início, chamando ele de bucha, fraco e blá blá blá, até mesmo por um grupo deles ter sido derrotado pelo time 10 no primeiro momento. Confesso que eu também esperava um pouco mais dos Mamutes, mas por enquanto eu acho que foi ok, nada fora do esperado pelo que foi estabelecido no capítulo 28. É como o Code disse, quanto mais um Mamute se multiplica, mais burro ele vai ficando e os seus movimentos vão ficando mais previsíveis. Nesse ponto, eles são um pouco mais do que bestas e podem ser facilmente pegos pela estratégia do time 10. A falta de inteligência não impacta na força, mas na eficiência em batalha dele. O Mamute se dividiu em 50 clones agora. Nem tudo se resume só a poder bruto e resistência. Naruto não é Dragon Ball ou Nanatsu. Não é o meu Ki é maior que o seu, logo te venço. O cara mais forte não é invulnerável contra o cara mais fraco. E no caso do Mamute, por mais que ele tenha uma força e velocidade fora do comum, nada indica que em questão de resistência ele é tão diferente assim das outras Shinjus. Ou talvez o verdadeiro plano do Mamute seja causar o máximo de caos possível em Konoha, ao ponto de fazer Kawaki, Boruto e o time 10 correrem por aí lidando com clones enquanto um pequeno grupo procura Ida. Tudo isso pode ser até uma distração, então ele também pode estar se deixando derrotar de propósito. Pelo menos ele serviu para dar algum destaque ao time 10, também mostrando esse novo jutsu do Shikadai. Parece bem prático para a formação e no Shikacho. O conceito até me lembra um pouco uma mistura entre Kageshibari e a manipulação de marionetes de Suna. Parece que cada personagem da nova geração não ficou parado nesses anos e desenvolveu seus novos jutsus. Tô bem curioso para ver o que a Chocho pode fazer de novo também. Mas, de qualquer forma, algo me diz que essa pode ser a clássica situação onde os heróis começam com uma vantagem contra os vilões no primeiro momento, conseguindo lidar com eles, até que acontece alguma reviravolta e o vilão dá a volta por cima, dominando a luta no momento seguinte. Primeiro a gente vai ver esses times menores tendo alguma vantagem para em seguida serem pressionados. Tudo parece bem demais para ser verdade e o Code parece descontente de novo, claramente escondendo alguma coisa. Eu acho que algo de errado vai acontecer no próximo capítulo, ou mesmo que o Mamute esteja escondendo uma habilidade que o Code talvez tenha decidido não contar de propósito porque precisa que alguma tragédia aconteça para alcançar o objetivo dele, o futuro onde Himawari e Eida não morrem. Por último, com relação ao interrogatório e essa aparente burrada do Konohamaru, eu sei que muita gente tá metendo pau no coitado porque ele acabou basicamente estragando tudo e vai ser o responsável pelo Shikamaru ser interrogado mais cedo, mas dessa vez, por incrível que pareça, eu vou ficar do lado dele. O Mitsuki manteve a calma, mas não havia como ele responder à pergunta do Kobo e isso teria acabado no mesmo resultado. O Konohamaru pelo menos fez algo, realmente deu uma resposta sólida, mas o Kobo só é mais astuto mesmo e não colou com ele. Ele talvez não seja um ninja, mas parece ser um interrogador experiente que consegue enxergar através das pessoas. Agora só fico curioso como é que o Shikamaru vai deixar a posição estratégica dele no campo de batalha e entrar nesse interrogatório. Pode ser nesse momento que vai dar merda, e talvez seja muito interessante ver um cenário onde o Shikamaru ao mesmo tempo tem que lidar com o interrogatório do Kobo e organizar toda a situação. Vai ser o máximo se fizerem isso. Pode ser o ápice do Shikamaru como personagem na franquia inteira, eu diria. E de certa forma teríamos duas lutas rolando ao mesmo tempo, uma luta contra o Mamute e uma luta de intelectos do Shikamaru versus o Kobo. Seria sensacional. Bom, então é isso, eu não tenho muitas expectativas para o próximo capítulo, até porque esse capítulo aqui parece se completar com o próximo, e diferente do que eu disse na revisão passada, parece que eu consegui entregar mais um vídeo, né? Não foi o meu último vídeo em muito tempo, como eu disse, mas está bem difícil para manter a regularidade dos vídeos, então eu não garanto a vocês que eu vou conseguir entregar os vídeos dos próximos meses, ou talvez eu faça umas 2 revisões ao mesmo tempo, como às vezes eu acabo fazendo, né? Não sei, estou muito ocupado ultimamente, então não garanto a regularidade dos vídeos daqui para frente, mas é isso, eu fico por aqui e talvez nos veremos no próximo vídeo.